Desde o dia que terminei o ensino médio, uma crise existencial tomou conta de mim. O que eu realmente consegui até agora? Nenhuma meta cumprida, nenhum plano cumprido. E agora, o que eu faço da minha vida? Eram tantas ideias que nem da lista eu os tirei. Será que continuo estudando ou paro? Eu tiro carteira de motorista? Vou trabalhar? Onde que vou conseguir um emprego? Será que tem vaga em algum lugar na cidade? Ou simplesmente vou vender minha arte na praia? O problema é que eu nem faço arte. Mas a ideia parecia boa por alguns segundos. Minha mente girou em torno dessas perguntas por quase 2 meses sem parar. Ao mesmo tempo em que eu dizia, finalmente eu saí daquela droga de escola, por dentro era como se fosse um mar de desespero. A rotina iria mudar. Meu status de estudante virou para desempregado, e agora eu tinha férias infinitas. Bem, isso era só para descontrair, porque as responsabilidades só iriam dobrar e até mesmo triplicar. Em todo o tempo que eu estava no colégio, eu nunca pensei o que eu queria da vida. Não tinha nada decidido. Meus colegas já falavam: "Ah, eu quero ser advogada, eu vou ser engenheiro, acho que eu vou entrar na pedagogia." Aí quando chegavam em mim, eu simplesmente dizia: "Ainda não decidi. Quando eu crescer, eu resolvo isso." Pois bem, passou o tempo, cresci e quando estava próximo da minha formatura, eu ainda não tinha uma decisão final. Passei alguns dias pensando no que eu poderia fazer, porém nada era algo que eu queria de fato. Até que um dia qualquer, BUM! Vou fazer uma ciência social. Era o que eu precisava. Uma escolha, uma resposta, algo que soasse sério. Mas, sinceramente, no fundo, eu não sabia o que realmente envolvia essa área. Eu só estava tentando preencher o vazio de não saber o que fazer da minha vida com alguma decisão, qualquer decisão, que me fez parecer que eu estava no caminho certo. Era uma escolha impulsiva, baseada mais no medo do que na paixão. Naquela época, eu deveria ter pensado mais sobre isso. Eu poderia ter feito algum estágio e alguns cursos. Mas eu estava muito ocupado planejando minhas rotinas e metas que eu nunca realizei. Sempre deixava para começar no outro dia, em outra hora, e a preguiça vinha em cima de mim para tudo. Porém, ninguém me avisou que, depois que o colégio acabasse, o tempo iria apertar. E agora? Como enfrentar a cobrança que vem com a vida adulta? Como lidar com as responsabilidades que antes eram pacíficas e distantes, mas agora se tornam um peso constante? Eu senti que estava sempre correndo atrás do tempo perdido, tentando fazer algo que me desse sentido, mas sem nem saber por onde começar. E a sensação de que as escolhas dos outros eram mais definidas e confiantes só aumentava minha angústia. Algumas das perguntas que me atormentavam eram: quando de fato começa a vida adulta? Com 20? 18? 23 anos? Eu não faço ideia. Comecei a observar as pessoas da minha idade. Alguns já trabalhavam, outros estavam namorando, passaram no Enem, entrando na faculdade e alguns até se casaram. Eles deveriam ter a vida pronta, era só seguir o roteiro. E eu? Bem, eu não consegui porra nenhuma disso, até hoje. Isso não é questão de inveja, claro que não. Pelo contrário, fico feliz e orgulhoso por cada um deles, principalmente pelos meus amigos. Mas se eu ficar pensando nisso, fica parecendo que eu sou um nada, algo insignificante, alguém que não conquistou nada, uma pessoa inútil, sem sucesso na vida. Alguém vazio com aquela sensação de estar sendo cobrado a escolher um futuro, mas sem saber por onde começar. Eu não tinha ideia de qual direção seguir, e os dias passavam enquanto eu adiava coisas simples, me sentindo cada vez mais preso nesse ciclo. Teve uma época em que eu pensava que a vida adulta era ocupada e produtiva a todo o momento. Eu via gente acordando às 5 horas da manhã, indo para a academia, trabalhando o dia todo e ainda estudando à noite, e eu só queria um tempo para respirar. Comecei a me cobrar demais, achando que se eu não estivesse exausto, eu estava fracassando. Mas por mais que eu tentasse seguir esse ritmo, nunca parecia o bastante. Eu tentava organizar meu tempo, encontrar um jeito de equilibrar tudo, mas a sensação de estar sempre devendo alguma coisa nunca ia embora. Aí vem aquela famosa frase: querer não é conseguir. E ela acaba fazendo muito sentido. Eu queria conquistar um físico foda, tocar meu violino, praticar meus esportes,
ler mais, ser mais saudável, dedicar mais tempo a Deus, fazer cursos, tirar minha carteira de motora e ainda queria fazer a faculdade. E o mais difícil era se tornar da CLT. Eu queria tantas coisas, eu planejava tanta coisa durante tanto tempo, mas nunca conseguia realizar porque vivia enrolando e não conseguia pegar e encontrar as oportunidades. E não conseguia mesmo. Quer alguns exemplos? Eu queria ir trabalhar. O motivo principal e mais importante era para pagar a facu. No primeiro mercado em que eu fui, eu estava muito confiante para deixar meu currículo e acreditei que conseguiria a vaga porque tinha uma conhecida trabalhando lá que me indicou para o dono. Sempre tirava nota 10 no colégio, era um aluno exemplar. No ensino médio, fechei com a média geral em 9,9. Eu acreditava que iria conseguir um emprego fácil, mas aí veio o primeiro choque de realidade. O patrão pegou meu currículo, deu uma olhada rápida e começou a andar pelo mercado, de costas para mim, enquanto falava. Naquele momento percebi, não vou conseguir nada aqui. Voltei para casa rindo de desespero. Aquilo foi algo que me desanimou tanto. Achei que pelo menos teria uma conversa decente, mas o jeito que ele agiu era como se dissesse: você não serve para trabalhar aqui e eu não vou te ajudar. Tinha passado um mês desde que deixei o primeiro currículo. Eu não podia ficar parado e tinha que correr atrás. Nisso fui para o centro e deixei exatos 23 currículos. 21 entreguei pessoalmente e 1 enviei por celular. Isso, fora o banco de talentos que alguns lugares fazem. Fui em todos os lugares que eu via uma porta aberta. Era mercado, lojas, farmácias, pet shops. Tinha a esperança de pelo menos um único lugar me chamar. Alguns conhecidos falaram que iriam me indicar e alguns amigos iriam conversar com os patrões para me dar uma força, mas nenhuma resposta. Nenhum lugar me chamou. Ninguém conversou comigo. E então, eu deveria encontrar algum outro caminho. Isso de arrumar um serviço também tinha o propósito de ter meu dinheirinho e comprar as coisas que eu queria, mesmo não sendo uma pessoa muito vaidosa. E eu nunca fui de ser assim. Talvez isso deva ser porque, desde criança, eu era acima do peso. Não dava para se sentir uma criança/adolescente bonito quando vinha alguém e dizia: nossa, que pessoinha linda, mas se emagrecesse um pouquinho, ficaria... Bem, isso é algo para outro vídeo. Depois de toda essa saga de sair entregando papelzinho pela cidade, quando me dei conta, já estava me matriculando na faculdade, agendando meu ônibus para ir para o campus, que fica em outro estado, e tentando conquistar uma vaga de estágio em algum lugar. Com minhas opções de emprego acabando, eu deveria recorrer a esse outro caminho. O medo que eu tinha era de não conseguir pagar as parcelas do meu curso, medo de não achar emprego nem estágio. Esse medo sempre vinha quando parecia que ninguém queria que eu fosse trabalhar em lugar nenhum. O medo de tudo dar errado. O desespero de querer fazer um monte de coisas e não conseguir nada. Os sentimentos de insuficiência e pensamentos intrusivos se auto-intitulando um merda. A mentalidade fracassada que me vinha diariamente. Tudo isso só me afetava. Tudo isso me atormentava e tudo isso me fez parar e pensar: opa! Você ainda só tem 18 anos. Acabou de terminar o ensino médio. Hoje faz mais ou menos uns 2 meses. E por isso que hoje eu escrevo essa carta aberta. Enquanto não conseguir um serviço, vou publicar por aqui durante um tempo. Talvez você do outro lado se sinta um pouco assim também. Perdido. O mais importante é começar de algum lugar e dar o primeiro passo, mesmo que não saiba qual seja o primeiro passo. Até porque iremos trilhar caminhos incertos e a nossa missão é superar cada um deles. Não deixe o medo te paralisar. O primeiro passo pode ser pequeno, mas é o que muda tudo. Logo, logo eu irei fazer 19 anos. E mesmo com todos esses sentimentos que estavam me atrapalhando, agora eu encontrei motivos para seguir em frente e mudar minha vida. Tenho várias ideias de conteúdos para que eu e você possa realizar os sonhos que não foram tirados nem da lista.